Oi, meus queridos, tudo bem? Hoje o assunto que me traz aqui é transtorno explosivo intermitente. Daqui a pouquinho eu vou explicar melhor sobre isso. Aguarde a vinheta. Oi, aqui é a Alice Damasceno, cuidando das suas emoções. E antes de começar o assunto propriamente dito escolhido para hoje, eu quero lembrar você do curso Equilíbrio Emocional Conquiste Sua Qualidade de Vida. Uma oportunidade muito boa para você poder se conhecer melhor e evitar algumas situações que podem depois se transformar em doenças. E também o e-book Vencendo a Ansiedade, tratando desse assunto de tanta importância e que causa tanto sofrimento a muitas pessoas. E também lembrando você do Valeu Demais, uma possibilidade de você me ajudar, né, e contribuir comigo para esse canal crescer, porque eu considero esse canal como nosso. Ele não faz sentido se você não estiver do outro lado, compartilhando, né, mandando mensagens e colaborando, ok? Muito obrigada desde já. E agora, então, falando do assunto que eu escolhi para hoje, transtorno explosivo intermitente. O nome é grande, mas eu vou explicar o que significa isso para você que talvez nunca tenha ouvido falar sobre esse termo, né? Esse termo técnico que no coloquial, né, no usual, é chamado de síndrome do Hulk. E você vai entender também por que esse nome usual, que a gente, né, normalmente classifica. Então, qual que é a definição desse transtorno? É uma disfunção neurológica que acontece com explosões de raiva de forma assim, sem nenhum controle, né, descontroladamente, com pessoas, né, normalmente, e também por motivos fúteis, motivos pequenos, que normalmente seriam tratados de uma maneira natural, de uma maneira tranquila, e a pessoa, por questões assim, aparentemente aos nossos olhos, né, sem nenhuma importância maior, ela explode, é uma explosão de raiva que causa até medo, dependendo da frequência e da intensidade, para quem está perto. Porque a impressão que dá para quem vê é que ela vai fazer coisas que você nem imagina e é de uma maneira inesperada e de uma maneira assim que você não sabe realmente o que vai acontecer. Como se a pessoa se transformasse de uma hora para outra por causa de um motivo, aparentemente, né, aos nossos olhos, muito insignificante. Então, a frequência, quando uma pessoa começa a ter essas explosões, principalmente o adulto, em criança isso é raro, mas pode acontecer, mas é mais frequente em adultos homens. E quando isso acontece, essas explosões acontecem por mais 2 ou 3 vezes por semana no espaço de 3 meses. Observa. Se acontecer mais ou menos uma frequência parecida com essa que eu falei, fica atento e procura uma ajuda, porque já passa assim do normal, né? Dentro considerado fora das normas saudáveis, né? Quando eu falo normal, significa isso. Então, o que acontece? São pessoas boas, tranquilas, né? Que se estiverem convivendo, ninguém fala, né? De que elas têm esse transtorno, não é uma coisa que é aparente, mas que de repente, por questões, por exemplo, está no restaurante, o garçom não trouxe a bebida que ela queria na temperatura desejada. Então pronto, aquilo já é motivo para dar uma explosão. Então o filho em casa, né, está brincando de uma maneira que ela não gosta, ou com um brinquedo que não deveria, ou quer jogar alguma coisa, um joguinho naquela hora indevida, qualquer coisa, né, que contrarie, então tem aquela explosão que é desproporcional ao motivo, né? Que poderia ter sido resolvido de uma outra maneira, né? De uma outra forma. Então é considerado como tipo de epilepsia porque é uma explosão e tem a ver com os padrões neurológicos. Então é por isso que é tido, entre aspas, no apelido, né? Um tipo de esquizofrenia, de epilepsia. Não causa convulsões, como a epilepsia clássica, né? Normalmente, que a gente conhece, mas é um distúrbio também que desencadeia, né, na questão neurológica, alterações, né, do mapeamento cerebral. Então a pessoa depois se arrepende, causa muito sofrimento, porque depois ela percebe que exagerou, ela percebe que foi desproporcional aquela raiva, aí fica pedindo desculpas, fica tentando compensar, vamos supor, se ela perdeu a paciência com um filho ou uma filha, né, ou alguém, uma esposa, esposo,
Então ela fica tentando compensar, dá um presente, depois trata bem, leva para algum lugar que gosta, né, quer fazer um carinho diferente, porque não tem como explicar aquela explosão. Então ela tenta compensar, só que a pessoa também vai ficando cabreira, vai ficando com medo, insegura, e como acontece com frequência, então geralmente ela fala, mas até quando eu vou ficar aguentando essas desculpas se acontece toda hora, ou todo dia, ou com essa frequência toda? Então há um desajuste, inclusive, no relacionamento. E esse desajuste pode desequilibrar a família toda, né? Os filhos ficam com medo do pai ou da mãe, principalmente do pai, né? Que isso é mais frequente em homens. E ele pode também não só falar palavrões, né, palavras assim ofensivas, agressivas, como também pegar um objeto e jogar na parede, sabe, jogar nos outros. Pode acontecer alguma manifestação motora também nessa explosão, que pode variar, né, de intensidade de pessoa para pessoa. Então acaba sendo uma pessoa que todo mundo fica com medo. E vai sair, vai para um restaurante, vai para uma festa, a esposa, por exemplo, já fica, será que alguém vai provocar alguma coisa? Será que alguém vai falar alguma coisa que vai desencadear esse comportamento? Será que o garçom vai trazer tudo certinho para não dar problema? Então cria uma expectativa assim de dificuldade, né? Uma ansiedade, um medo de alguma coisa acontecer, então não consegue um relaxamento. E os filhos vão ficando também com medo, até do pai, de repente, né, ficar agressivo, precisar gritar ou até bater, não sei. Então cria um mal-estar tanto na pessoa que sofre com isso, porque ela não tem controle, quanto nas pessoas que estão perto, também criam, né, esse mal-estar. E aí ela se compromete a não fazer mais, etc., mas não consegue, porque é alguma coisa involuntária, e quem está perto não conhece, né, esses mecanismos, acha que é uma falta de educação, que é uma falta de paciência desnecessária. Então a coisa ela começa a embolar o meio de campo. Então identificar o que é uma pessoa raivosa, impaciente por natureza, porque tem um limite. Tem pessoas que têm mais raiva e outras sentem menos raiva. Tem mais controle sobre esse sentimento, tem pessoas que têm menos controle. Isso depende do temperamento, do perfil. Isso, de certa forma, é natural, e sentir raiva também é natural em alguns momentos, né? Ninguém é de ferro. Mas o que eu estou falando aqui é de um transtorno, é uma disfunção, é de uma coisa exagerada, que compromete não só a própria pessoa, que fica depois, né, como eu falei, muito envergonhada e se sentindo muito mal, como também todas as pessoas que convivem com ela. Principalmente, né, na família, porque fica aquela coisa assim, todo mundo com medo, e no trabalho, que acaba sendo mais grave. Porque se a pessoa começa a explodir, por exemplo, com o chefe, com um colega, ou com uma situação qualquer, como é que faz? Né? Isso cria uma equipe, onde ela estiver trabalhando, seja autônomo, ou, né, numa situação privada, uma situação muito complicada, mas delicada, que pode comprometer toda a empresa com esse comportamento inadequado, né, entre aspas. Então, é preciso ficar atento para essas coisas e tratar, né, de acordo com a necessidade. Me desculpe, mas eu estou com muita gripe e dor de garganta hoje. Então, esses rum-rum aí é por conta disso. Mas, então, terminando esse vídeo, eu quero dizer que existe tratamento, graças a Deus. Né? Procura, então, um neurologista ou um psiquiatra para fazer esse mapeamento cerebral, ver o que está acontecendo. E o tratamento é medicamentoso, com anticonvulsivante, e na dosagem correta, né, para essa disfunção, e terapia também, para que você possa entender melhor o que está acontecendo, né, e depois também lidar com o pós, né, explosão, você poder realmente lidar melhor com essas coisas, e as pessoas em volta também saberem do que está acontecendo. Então, mostra que o aconselhamento familiar também, né, um esclarecimento para a família também é importante. Então, procure uma ajuda antes que você perca o emprego, antes que sua família fique estressada e a sua esposa fica, né, sem condições de convivência, etc. Então é só ficar atento para a frequência, para a intensidade, né, para o comportamento, porque tem jeito, é tratável e a gente precisa buscar ajuda quando necessário, ok? Então, se você achou esse vídeo interessante e gostou, então faça a inscrição, acione o sininho, dê o seu gostei, compartilhe com as pessoas, faça comentários e também quero lembrar do site www.alicedamasceno.com, do curso Equilíbrio Emocional e também do e-book Vencendo a Ansiedade e do Valeu Demais, que eu quero fazer referência de novo, contando com a sua ajuda. Muito obrigada, até o próximo vídeo.